Infelizmente, a gente vai ter que voltar a discutir sobre, para mim, a vergonha do século brasileira, que é a decisão do ministro do Supremo Dias Toffoli em anular as provas da Odebrecht no acordo de leniência que alcança todos os que foram considerados corruptos da Lava Jato, incluindo o atual presidente da República, que agora teve, a partir dessa decisão, mais uma narrativa para dizer que é a alma mais honesta do mundo. Aí fica fácil, né? Vamos lá. A gente precisa entender alguns pontos que a gente vai discutir aqui com vocês. Um deles. Eles sempre disseram que nunca existiu provas contra Lula. A narrativa era essa. Nunca teve provas contra Lula. Agora a narrativa é: as provas eram nulas. Ué, ou não teve provas ou eram nulas. Um dos dois tomou uma decisão. Vamos entender esse caso aqui que eu vou tentar explicar para vocês nos mínimos detalhes, tá bom? Essa matéria aqui é do site Conju, eu sempre cito a fonte para vocês. Consultor Jurídico, um dos sites mais renomados dentro da esfera jurídica. Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, invalidou provas, então existiam as provas, do acordo de leniência da Odebrecht para todos os casos. Então, eu quero que você grave Odebrecht, esse nome que você já conhece muito bem, e lembre-se que foi para todos os casos. Todos, absolutamente todos os casos de corrupção que utilizaram provas da Odebrecht, inclusive contra o Lula. Então, eu já quebro uma mentira aí de que não existiam provas contra o Lula. Elas existiam. Precisou ser anulada pelo Toffoli, tá? Pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. E aí, agora, eles estão tentando reescrever e mudar a história, dizendo que nunca aconteceu. Eu vou perguntar para vocês: os bilhões devolvidos da corrupção, agora anulados os processos, terão que ser devolvidos a quem pegou o dinheiro? Ou seja, as empresas, os políticos que devolveram bilhões vão ter direito a ressarcir esse dinheiro, uma vez que já não está válido o processo? Eu vou lembrar uma coisa para vocês. Vou te dar um exemplo. Poucos dias atrás, teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal onde anulou uma apreensão de 700 quilos de drogas. Por haver falhas no processo, deixou a pessoa que tinha sido apreendida com 700 quilos de drogas foi liberada, porque teve falha no processo. Aí a minha pergunta para você é: a droga deixou de ser droga? Ou continua sendo droga? Então você pode mudar a narrativa, mas os fatos não. A droga continua sendo droga. A corrupção que está sendo invalidada através desse processo deixou de ser corrupção? Não, né? Mas o processo foi anulado. E aí, quando alguém, principalmente alguém petista, vir até você e falar: mas o Lula é a alma mais honesta. Você pergunta para ele: você realmente acredita que nunca teve corrupção durante a gestão PT no Brasil? E se a pessoa falar sim, nunca teve corrupção, desiste. Não entra numa discussão com essa pessoa, não. E aí já é um caso perdido. É uma militância que já não tem mais discussão. Já não cabe mais diálogo. Está perdido. Já está viciado naquela droga chamada militância petista. Agora presta atenção. Vou mostrar para você o porquê é difícil ter credibilidade hoje no Brasil. Lembrou dos nomes que eu mostrei para você na matéria? Toffoli, Odebrecht. Vamos pegar uma matéria de 2019. Marcelo Odebrecht
delatou a Polícia Federal. Toffoli é o amigo do meu pai. Ou seja, Marcelo Odebrecht, um acordo de leniência numa delação, citou o juiz que anulou as próprias provas. Dá para ter credibilidade? Revista revela que o ex-executivo teria pago propina ao então chefe da AGU. À época, o chefe da AGU era Toffoli. Antes de ser ministro, ele era chefe da Advocacia Geral da União, o Toffoli. Nós vamos chegar nesse assunto de novo. Então você consegue entender que Toffoli, que anulou as provas da Odebrecht de delação premiada ou de acordo de leniência, tinha sido citado nos acordos de leniência da Odebrecht, uma vez que ele liberou o Lula, mas ele também estava indicado. Quem indicou o Toffoli foi o Lula, e o Toffoli já foi advogado-geral da União na gestão Lula e foi advogado do PT. Mas imparcial não tem como. Com certeza, ele não vai ser parcial numa decisão dessa. Não tem nada a ver o fato da decisão dele parecer um texto de militância do PT. Isso é mera coincidência, não tem vínculo nenhum, tá? Matéria do ranking dos políticos. Acordo da Odebrecht, anulado por Toffoli, tem provas de corrupção não só aqui no Brasil, em 12 países. O acordo de leniência envolveu o maior valor já registrado em todo o mundo para acordos desse tipo entre a justiça e empresas acusadas de corrupção. 3,5 bilhões de dólares. Eu estou falando de mais de 11 bilhões de reais. A empreiteira admitiu ter pago propina para funcionários do governo. Ela admitiu. Ela assumiu. No acordo, a empreiteira admitiu ter pago propina para políticos e funcionários do governo para conseguir contratos ou benefícios em obras. Os países em que a empresa assumiu que operou o esquema foram Brasil, Angola, Argentina, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Moçambique, Panamá, Peru, República Dominicana e Venezuela. E aí já dá para você ter uma noção do porquê é questionável essa informação. Mas aí, agora, eu já mostrei para vocês o teor da decisão, certo? Decisão de que anulou a prova da Odebrecht, um acordo de leniência, contra Lula e todos os demais, foi dada por um ministro do Supremo indicado por Lula, que já foi advogado-geral da União durante o governo Lula, que já foi advogado do PT durante a gestão Lula, e que o próprio Odebrecht fez delação contra esse ministro que é do Supremo Tribunal Federal. Até aí você já entendeu tudo, tá? Agora a gente chega num outro ponto. Vamos falar do atual ministro da Justiça. Flávio Dino diz que Polícia Federal está a serviço da causa de Lula. A declaração foi feita durante solenidade de formatura dos novos agentes da PF nessa terça-feira. Tá? Essa matéria aqui é do gp1.com Notícias. Vamos lá. Quando da gestão Bolsonaro, prometo que eu não vou entender muito o vídeo, mas quando da gestão Bolsonaro, o Bolsonaro indicou o delegado Ramagem para ser o diretor da Polícia Federal. O delegado Ramagem, que era um alinhado político a Bolsonaro. É uma prerrogativa dele. O Bolsonaro indica pessoas de confiança, o Lula indica pessoas de confiança, por exemplo. Aí indicou para o STF o advogado do PT, o advogado do próprio Lula agora, com o Zanin. Indicou para ministro da Justiça o Dino, que indicou um totalmente alinhado ao Lula para presidente, para diretor da PF. E o STF anulou o nome de Ramagem quando o Bolsonaro o indicou. Sem interferência, sem nada nesse sentido, mas anulou o nome de Ramagem. E aí, agora,
sequer um pedido de 48 horas para explicar do STF. Dino fala que a PF está a serviço de Lula. E aí, não basta falar, tem que provar. Após a decisão do Toffoli, Dino afirma que a Polícia Federal vai investigar a Lava Jato. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a decisão do ministro Toffoli do Supremo Tribunal Federal é a reafirmação da inocência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O juiz da Suprema Corte anulou as provas contra Odebrecht e a afirmação de que as investigações foram uma armação do Lula. Tudo foi uma armação. O cara da Odebrecht estava armado com o Moro e com o Lula, ou com o Moro e com os demais, contra Lula, e por isso que ele delatou o Lula, mesmo assim tendo que pagar 3,5 bilhões de dólares de propina. Lembra disso? Vamos lá. Mas não para por aí, não. Lembra que o Toffoli foi da AGU, o advogado-geral da União? Pois é, agora nós temos também um advogado-geral da União, que já criou uma força-tarefa no mesmo dia da decisão do Toffoli. Uma força-tarefa foi criada para apurar desvios da Lava Jato. Para aqui. A Advocacia Geral da União vai criar uma força-tarefa para investigar supostos desvios de agentes públicos na Operação Lava Jato. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, depois que Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anulou as provas da Odebrecht. Eu confesso a vocês que eu estou um pouco assustado, tá? Com o fato de que o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro não foram presos no mesmo dia. Porque, pelo andar da carruagem, a intenção é de que eles vão presos logo. E aí eu te pergunto, mas algum juiz nesse Brasil vai ter coragem de combater a corrupção? Não, não vai. Mas tá bom, vamos voltar à matéria aqui. Você precisa entender. A AGU vai criar uma força-tarefa. Esse rapaz que você está vendo na foto é o Messias. Ou o Messias. Está cotado para o STF. É bem provável que ele será o próximo ministro do STF. E hoje ele é o advogado-geral da União. Igualzinho o Toffoli. E aí foi ele que criou a força-tarefa para investigar a Operação Lava Jato. Apontado como um dos possíveis indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para preencher a próxima vaga que surgirá no Supremo Tribunal Federal, devido à aposentadoria da Rosa Weber, o advogado-geral da União Jorge Messias, que é conhecido como Bessias, anunciou nesta quarta-feira a informação de que uma força-tarefa com o objetivo de investigar irregularidades cometidas por agentes públicos promover a reparação dos danos causados pela Operação Lava Jato. Se prepara que vai ter a reparação dos danos. Sabe esses bilhões, mais de 40 bilhões que a Lava Jato recolheu aos cofres públicos? Se prepara, esse dinheiro vai ser devolvido ao Odebrecht, vai ser devolvido a Alcunha, vai ser devolvido a José Genuíno, vai ser devolvido a todo mundo que participou da Lava Jato. Então se prepara para ter que devolver esse dinheiro e, quiçá, indenizá-los em quantidades vultosas. Se você tinha medo que o Brasil pudesse se tornar uma Venezuela, larga de ser trouxa. Já é. Muito tempo. Já é. Só está esperando a questão econômica chegar lá. E aí, agora, o Bessias, você deve lembrar do Bessias, foi quando a Dilma, na tentativa de blindar o Lula da Lava Jato e do Sérgio Moro, mandou que o Bessias, à época, entregasse um relatório e, se o Lula precisasse usar, ele ia assinar, já estava assinado, apresentava como Lula era ministro de Estado e teria foro privilegiado, sairia da mão do Lava Jato e ia para o STF, para a mão dos indicados por ele. Hoje o STF, quase todos os ministros foram indicados por Lula, tá? Tirando, salvo engano, Gilmar Mendes, que não foi indicado, acho que foi pelo Fernando Henrique. Temer, que indicou o Moraes.
E aí os dois do Bolsonaro. Cássio Nunes e o André Mendonça. O resto vem da colheita petista. Aí, meu amigo, depois de todas essas informações, aí você toma a decisão. Você acha que realmente Lula é inocente? Ou se você acha que inocente é o povo brasileiro? Eu vou pela segunda opção. Bom, é isso. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Eu espero que tenha conseguido passar a mensagem para vocês. A gente volta em mais um editorial daqui a pouquinho, tá? Tem um editorial às 7 horas da noite para vocês. São 5 editoriais por dia. Lembra disso, tá? 9 horas da manhã, meio-dia. Nós vamos ter também o editorial das 4 horas, das 7 horas da noite e das 9 horas. E olha só, a gente está tentando aqui, eu acho que vamos fazer o sistema de live. O pessoal está pedindo muito para a gente fazer live ao vivo, conversando sobre tudo que está rolando. E como o horário do YouTube, eu acho que já está meio super lotado, né? Talvez não dá tempo. Pensando em fazer a live no Instagram, tá? Me dá uns dias para mim me organizar e a gente vai tentar fazer pelo menos segunda a sexta lives diárias. Sei lá, quem sabe a gente vê um horário aí, 6 horas da tarde, um horário para a gente programar para essas lives aí, tá bom? É isso, pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus. É um dia nebuloso para o Brasil. Essa decisão do Toffoli um dia antes do 7 de setembro. Ah, meu amigo. Não acredito em coincidências na política. Mas enfim, é isso aí que tá rolando, né? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.